Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o evangelista William Santos, da Congregação Evangélica Casa de Oração, Ministério dos Sete Espíritos de Deus, Ministério Sete Espíritos de Deus, falando aqui do Brasil, de Minas Gerais, da cidade de Juiz de Fora. Hoje, na praça do Parque Alford, devido às chuvas, né? Então as gravações precisam ser em área coberta devido às chuvas. E trazendo aqui para vocês mais uma instrução do nosso Deus acerca do reino dos céus. Está escrito na Escritura Sagrada, o Senhor Jesus Cristo disse, e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então essa é a igreja que eu creio, a igreja que o Senhor Jesus Cristo abriu, né? E que é a casa de oração, que nos liga a uma comunhão, nos liga a um relacionamento, uma comunhão com Deus. Então, a função, né? O objetivo, a missão do trabalho é a ministração das Escrituras Sagradas, os louvores, os testemunhos do Senhor, do que Jesus Cristo tem feito na terra, a comunhão com o Espírito Santo, o serviço sagrado, que é a obra de Deus, tudo o que Jesus nos ordenou que fizéssemos, né? Os seus servos aqui na terra. A vinha, a obra de Deus em toda a terra. Então eu faço esse trabalho aos domingos às 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, na praça, nas praças, né? Normalmente na Praça do Manuel Honório, mas hoje especialmente aqui, devido à direção de Deus, às chuvas, porque Deus controla os tempos, né? Certa vez Deus disse, Deus deu ordem, colocou os anjos para fechar os ventos dos 4 cantos da terra e não ventava em lugar nenhum. Deus pode tudo. Então, devido às chuvas aqui hoje, especialmente no Parque Alford, mas normalmente no Manuel Honório, e também pelos caminhos que a evangelização precisa alcançar a todos os que creem em todos os lugares, em toda a terra. E para quem ainda não conhece, nós temos o WhatsApp da congregação, onde eu envio também as orações e todas essas coisas, os vídeos, as músicas, e também para ajuda e aconselhamento para quem tiver interesse de entrar em contato, tiver alguma dúvida sobre a Escritura ou quiser falar sobre o Pai que está no céu, sobre a palavra de Deus ou sobre os 7 Espíritos de Deus. Porque o nosso Deus disse: congregai-vos, ainda que você seja de outra religião, de outra igreja, porque está escrito que existe um só mediador, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Um só Salvador que nos une. O importante aqui é a palavra de Deus. Não é o mensageiro nem o lugar. É o Espírito Santo que nós temos que valorizar. Toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é domingo, 27/10/2024. E agora são 10h40 da manhã e 40 segundos. Aqui no Parque Alford, nesse clima agradável. Esse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou hoje, na terra dos viventes.
Se você gostar da mensagem, se te abençoar, se trouxer paz à sua alma, esperança, fé e até o amor que Jesus prometeu, então você pode curtir, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas também conheçam e sejam beneficiadas com as bênçãos decorridas da obediência que o nosso Senhor prometeu. E o poder dos 7 Espíritos de Deus pode ajudar também outras pessoas a alcançarem a felicidade total e completa, que é a chamada plenitude, né? Que só com Deus nós podemos ter, através dos 7 Espíritos de Deus. Está escrito lá na Escritura Sagrada, inclusive eu esqueci até de falar que a referência sobre a casa de oração está escrito lá em Marcos, capítulo 11, versículo 17, para quem quiser conferir. Marcos, capítulo 11, versículo 17. E essa agora sobre os 7 Espíritos de Deus está escrito lá em Isaías, capítulo 11, do 1, passando pelo 2 ao 16. O Senhor disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, isso aí é sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós temos que buscar tudo isso que Deus nos dá para vencermos tudo nesse mundo, como Jesus também venceu.